É uma honra estar aqui na tribuna do Senado Federal do Brasil para falar sobre um tema tão relevante. Queria agradecer ao senador Reins, ao senador Girão pela oportunidade. É lamentável a ausência do Ministério da Saúde, o que comprova o que a gente vem falando nos últimos anos a respeito do papel desses agentes públicos em relação à questão do combate à Covid no Brasil, como geral, que não está sendo norteado por ciência, e sim por ideologia. Eu pretendo contribuir aqui com alguns dados relevantes para a matéria. Se a vacina infantil de Covid em criança deve ser obrigatória ou não. O tempo estimado dessa apresentação é de 14 minutos, mas eu vou tentar reduzir. Eu declaro que eu não tenho conflito de interesse financeiro ou ideológico nessa matéria. Aqui é um breve currículo meu. Basicamente, eu sou médico infectologista, formado pela UFRJ, residência no Emílio Ribas, no qual sou médico assistente há quase 20 anos, sou perito médico federal há quase 20 anos também. Bom, está aqui, vamos lá. A aula está dividida em 4 pontos, que vão ser passados rapidamente, dado para cumprir o tempo pedido pelo Senado. Vamos falar sobre normas, situação do mundo e bioética, dados científicos, o que falam os estudos, nota técnica e o PNI, o que diz o PNI, a nota técnica 118 do Ministério da Saúde sobre o tema e conclusões. Normas. Situação da Covid, fala primeiro a situação da vacina da Covid em crianças no mundo. A Organização Mundial da Saúde, ela não recomenda a vacinação obrigatória contra a Covid-19 em menores de 5 anos, senadores. Está aqui. Foi? Não foi? Não foi? Foi. A OMS não recomenda a vacinação obrigatória para a Covid em crianças no mundo. Vamos repetir isso. Então, quais países obrigam? Lembrando que obrigar é diferente de recomendar. Nós. Nesse momento, o Brasil é o único país do mundo que obriga a vacinação contra a Covid-19 na faixa etária de 6 meses a 5 anos. Deixa eu passar aqui. Um pouco sobre a questão bioética na obrigação vacinal. Será que eu passo aqui? Não. Isso aqui é um artigo da Nature Human Behavior, que fez um apanhado de 185 países e suas políticas de obrigação para a Covid-19, publicado ano passado. Está um pouco difícil aqui o... Segundo o estudo, 29% dos 185 países analisados adotaram políticas de vacinação obrigatórias contra a Covid-19 em algum grau, com obrigatoriedade geral sendo rara e limitada a apenas 9 países. A maioria das obrigatoriedades se aplicavam a grupos específicos, como profissionais da saúde, não crianças. Apenas Costa Rica, Equador e Indonésia tinham políticas obrigatórias para crianças, senadores, mas elas já foram revogadas. Então, a obrigação não contribuiu para o controle da doença, o que conclui o artigo. Uma entidade americana que representa mais de 100 programas de bioética nos Estados Unidos recomenda o fim das obrigatoriedades de vacinação contra a Covid desde 2022. A própria OMS também recomenda, em termos bioéticos, o fim da obrigatoriedade de vacinação de Covid-19, preferindo campanhas informativas e acesso facilitado às vacinas. Aqui tem várias questões bioéticas envolvidas que falam desde da criança ser uma população vulnerável, beneficência e não maledicência, autonomia e correção, dizendo que medidas como impedimento de matrícula em escola, uso de conselho tutelar como força repressora e judicialização do pátrio poder violam princípios constitucionais. Dados científicos. O que nós temos? Quando a gente fala de vacinação para criança Covid-19 no Brasil, a gente está falando dessa vacina aqui, tá? Pfizer Baby Tampa Vinho. Não é outra. As notas do Ministério da Saúde falam em vacinas, falam em estudos, mas é a Pfizer Baby Tampa Vinho. Que vacina é essa? Aqui está a bula dela. Essa vacina ela é feita com a cepa original de Wuhan 2019 para imunização. Ela não é a Pfizer Baby americana Omicron XBB. É uma vacina proscrita nos Estados Unidos e que nós, como terceiro-mundistas, estamos recebendo a descarga da Pfizer aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos esta vacina está proibida desde setembro de 23. As crianças brasileiras devem ser inferiores às crianças americanas, a julgar pelo critério do Ministério da Saúde. Mas vamos lá. Nós estamos aqui, senadores, nós estamos na cepa JN.1,
que representa quase a totalidade dos casos de Covid, que foi responsável pela ondinha nova de Covid que tivemos depois do Carnaval. A cepa da vacina original Pfizer Baby está 3.500 mutações variantes abaixo. Lá, nem coube aqui na lista, né? Você desce 3.500 variantes e lá está a cepa que está sendo usada nessa vacina. E nós estamos aqui em cima, 2024, JN.1. Como que uma vacina com uma cepa que já está extinta no planeta vai ser capaz de imunizar alguém? Aqui é o dado do dashboard da própria Fiocruz brasileira, que comprova que a gente não tem mais a cepa original há muitos anos. A gente está vivendo a era agora da JN. Não existe até hoje nenhum estudo RCT, ensaio clínico randomizado duplo cego, multicêntrico, que demonstre cabalmente que essas vacinas para crianças evitem transmissão, adoecimento, internação hospitalar ou óbito, muito menos quantas doses seriam necessárias para esse fim. Então, lembrando, senhores, vacina Pfizer, Covid-19, desfechos, não impede transmissão, não impede adoecimento, não impede hospitalização, não impede óbito, há efeitos adversos e não se sabe ainda nem o número de doses que seria que ser dado para se chamar de uma vacinação completa. Desde 11 de setembro de 2023, o FDA vetou o uso de todas as vacinas da Pfizer Comirnaty que não fosse a Omicron XBB 1.5 por obsolescência. Essa vacina não tem no Brasil e a vacina que estão dando no Brasil para adulto é a bivalente, que também está proscrita, e a vacina que estão dando para criança é a pior ainda, é a Pfizer Wuhan de 2019. Aqui são diversos estudos que embasam o que eu falei agora, que por questão de tempo não vou poder, mas fica para o registro. Saiu um estudo recentemente que eu queria falar, que foi da Vaccine, que analisou quase 100 milhões de indivíduos vacinados em relação a efeitos colaterais nos últimos anos. Foram feitas pesquisas em 9 países, um total de quase 250 milhões de doses, a vasta maioria Pfizer. O que esse estudo achou? Aonde está vermelho, quer dizer que o risco relativo da doença superou a da média que existia na população infantil antes da vacinação. Então, o estudo achou que a Pfizer está associada com miocardite, pericardite AstraZeneca, Guillain-Barré, síndromes neurológicas diversas, trombose com a AstraZeneca e a Pfizer, principalmente miocardite, em taxas assustadoras. 100 milhões de pacientes analisados. E o que o Ministério da Saúde fez? Aqui a gente tem a lei do PNI, que tem uma lei, um decreto, onde diz que para estar no PNI, a vacina tem que impedir a transmissão da doença. Ela tem que impedir a transmissão da doença. E o artigo 19 diz que, em casos que o médico especifique a contraindicação, ela tem que ser respeitada. Dentro do Programa Nacional de Imunização, esse aqui é do gov.br, nós temos vários princípios. Vacinas salvam vidas, vacina previne doença, vacina é segura, vacina reduz transmissão de doença, vacina reduz óbito, o PNI segue normas internacionais. Ou seja, a vacina teria que seguir tudo isso aqui para poder estar no PNI. E para dizer que ela está no PNI, que ela segue tudo isso, foi criada a nota técnica 118, que é a parte final da aula. Essa é a nota técnica que está embasando as políticas de obrigatoriedade de vacina de Covid para crianças no Brasil atualmente, nota técnica 118. Basicamente, ela diz que a vacina foi aprovada pela Anvisa e pela Conitec, o que é verdade. Ela diz que a vacina tem imunogenicidade, a nota técnica diz que a vacina é segura e a nota técnica diz que a vacina previne morte. Quanto à aprovação pela Anvisa, de fato, a Anvisa aprovou em 2022 a versão Baby, a versão infantil da vacina da Pfizer, mas com diversas pendências, principalmente o fato de ter sido um estudo só, de não ter acompanhamento de longo prazo para acompanhar efeito adverso, dados de segurança insuficientes, risco de miocardite e pericardite pela população, tudo isso está na nota da Anvisa. Mesmo assim, a Anvisa aprovou a vacina em caráter emergencial e depois definitivo. Não tem nenhum outro fármaco, remédio na história da Anvisa que tenha sido aprovada com tamanha fragilidade como a vacina Pfizer para a Covid. Seguindo, a Conitec, que é o órgão que assessora o SUS para a incorporação de medicamento no âmbito do Sistema Único de Saúde, ela também seguiu o mesmo caminho da Anvisa. Em dezembro de 22, com base em apenas um estudo, com pequeno número de eventos e amplo intervalo de confiança, a avaliação da qualidade global do corpo da evidência com o sistema GRADE foi considerado muito baixo para eficácia, GRADE nota 4, a pior de todas. Nunca na história da Conitec um medicamento foi incorporado com tamanha baixa evidência de eficácia e segurança, mas foi incorporado. Não tem outro remédio que tenha tido tamanha benevolência por parte da Conitec e da Anvisa até hoje. Quanto à imunogenicidade, senadores, é aterrorizante.
A nota técnica do Ministério da Saúde, ela lista 12 estudos para provar que essa vacina produz anticorpos. 9 estudos estão fora da faixa etária de 6 meses a 5 anos. 4 estudos usam vacinas diversas da Pfizer. Não podem ser usados numa nota técnica, porque eles estão falando da vacina da Pfizer, não estão falando de vacinas como um todo. Você não pode usar laranja para comparar a banana. No item de segurança, que a nota técnica afirma que a vacina é segura, eles listam 10 estudos. 7 estudos estão fora da faixa etária, acima de 5 anos. 6 estudos usam a vacina diversa da Pfizer. Não tem na nota técnica nenhuma informação confiável da segurança nessa faixa etária. E quanto à prevenção de óbitos, a nota técnica presume de forma equivocada que a vacina proposta é capaz de evitar óbito ou caso grave, como já falamos. E aqui eu queria destacar algumas coisas, que infelizmente vou ter que correr, mas as justificativas da nota técnica, as figuras que eles usam, não correspondem às referências, em vários casos. Aqui, por exemplo, eles falam de uma referência de síndrome respiratória aguda grave por Covid, mas o boletim que ele cita é um boletim sobre segurança da vacina. Aqui mostra que os casos de Covid despencaram ao longo de 2023, mas o número de óbitos em crianças sempre foi baixo, como o Peter McCauley falou agora há pouco. E por aí vai. Tem muito mais óbito por vírus sincicial respiratório e até mesmo por influenza agregado do que por Covid-19 em criança no Brasil, na semana epidemiológica usada em 2023. Não é uma emergência sanitária. Por fim, a nota técnica cita 32 referências, que parecem ter sido escolhidas aleatoriamente, porque 6 não são artigos científicos, 6 falam de Coronavac, 16 foram financiadas integralmente ou parcialmente pela indústria, 7 reconhecem o caráter experimental, mesmo aprovadas, ou limitações técnicas dos estudos para segurança, 10 desses estudos são de nível de relevância muito baixo, nível 4, 6 randomizados possuem período de acompanhamento muito curto. Esse é clássico dos estudos de Covid. Eles fazem acompanhamento muito curto. Esses estudos têm que ser acompanhados por meses, às vezes anos, né? Uma revisão sistemática não separou adequadamente os critérios de comparação, nenhum estudo avaliou a imunidade celular pré-vacinação. Ou seja, eu não sei como é que já estava a minha imunidade celular antes de entrar no estudo. Isso mata qualquer conclusão. Se eu já estou infectado e com um anticorpo natural, é uma coisa. E aqui é uma tabela de uma nota técnica que a gente está preparando para divulgar para a sociedade em breve, com a ajuda de colegas, cito aqui o professor Regis, da Estadual do Pará, o melhor médico estudioso de medicina baseada em evidência do Brasil atualmente, onde a gente tem 7 parâmetros de risco para os estudos. Aonde está verde é onde o pesquisador cuidou para evitar o erro. Aonde está amarelo e vermelho, o pesquisador não evitou o erro. Basicamente, é uma tabela vermelha, os estudos são fracos. Não servem para comprovar. Quanto a isso, a gente chega a algumas conclusões. Não foi encontrado na literatura, senador, após uma busca sistemática em todas as bases de dados, desde o PubMed, Cochrane, até bases de pré-prints, nenhum estudo com qualquer um dos critérios pressupostos para a incorporação de qualquer vacina de Covid na PNI. Aqueles critérios que eu tinha falado lá, não tem. As evidências disponíveis a partir dos estudos constantes na nota técnica 118 não justificam a inclusão das vacinas para Covid no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde do Brasil, por serem de tipos considerados de muito baixo nível de evidência, sua grande maioria, 19 dos 24 estudos analisados na nota técnica são de baixo nível de evidência, e a totalidade associada a alto risco de erros sistemáticos em vários itens de qualidade, conforme mostrados, qualidade metodológica pobre representatividade em todos eles, além de conflito de interesse já anunciada. E outra, que aí é uma questão até mais política, nota técnica não é norma suficiente para a implementação de uma política pelo Executivo. As notas técnicas, elas apenas embasam a decisão do gestor responsável. A ministra da Saúde, que não veio aqui, e ela não veio aqui porque ela sabe que ela está errada, ela não deu despacho determinando a inclusão dessas vacinas no PNI, tem apenas a nota técnica. Nota técnica não tem poder legal de incluir uma política no Brasil. A nota técnica ela embasa uma decisão do gestor, ou uma decisão do Senado, ou uma decisão da Câmara dos Deputados, tem a nota técnica assessorando, mas é o gestor que tem que assinar lá o despacho dizendo concordo, implemente-se, não concordo, retorna, não tem isso. Eles publicaram a nota técnica na véspera do Natal e estão deixando fazer a política do fato consumado.
Por tudo que foi exposto, a referida nota técnica 118 não tem o poder de, por si só, determinar a obrigatoriedade e é cientificamente inadequada, sendo uma nota inservível aos fins ao qual se destina. Essa nota técnica não serve para justificar, ela é uma nota com referências erradas, para não dizer referências propositadamente erradas. Eu prefiro acreditar que foi só um erro. Ao contrário do que apregou o Ministério da Saúde e algumas mídias, essas vacinas possuem efeitos colaterais relevantes, às vezes graves, e não sabemos ainda as taxas de incidência ou riscos específicos da maioria delas. Lembrando, vacina Pfizer para a Covid-19 não impede transmissão, não impede adoecimento, não impede hospitalização, não impede óbito, há efeitos adversos, não sabemos o número de doses. Isso é o que tem em todos os estudos até hoje. Não tem um estudo de alto nível que mostre algum desses itens em relação a essa vacina. Teve congressista aqui publicando que tomou 5 doses da vacina e pegou Covid. Se a vacina não tem benefício medido, senador, qualquer risco que ela apresente é inaceitável. Se a vacina não impede a doença, não se pode tentar validar seu uso dizendo que a doença natural é mais severa. Ela não impede a doença, então ela está agregando o risco, ela não está diminuindo o risco. A obrigatoriedade da forma como está viola direitos constitucionais das famílias, das crianças, as coloca em risco desnecessário, obriga o governo a um gasto bilionário sem a respectiva contrapartida sanitária e não é reproduzida em nenhum local do planeta. Nós estamos sozinhos nessa. Muito obrigado. Aqui estão meus dados. Desculpa ter passado um pouco tempo e estou à disposição para demais esclarecimentos. Doutor Francisco Cardoso, médico infectologista, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com diploma de mérito acadêmico, cum laude, residência... Cum laude. Residência médica em infectologia pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, lá de São Paulo, médico assistente da UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, diretor-presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, expert ad honorem, Biosafe, Organização dos Estados Americanos, membro dos comitês de enfrentamento à Covid do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Prefeitura de Uberaba, Minas Gerais, consultor em temas sobre Covid para diversos entes públicos e privados, dentre eles o Ministério Público Federal em Goiás, membro da Câmara Técnica de Infectologia do Conselho Federal de Medicina. Tá, o currículo agora acertei, né? Desculpa aí o equívoco no começo, mas olha, o que o senhor trouxe aqui, eu não sei se o senhor vai poder ficar até o final, ótimo, porque já estamos ultrapassando aqui, chegando a 700 perguntas. Claro que não vai dar para fazer, eu avisei no começo aqui, mas a gente vai encaminhar. Mas o que o senhor trouxe aqui para a gente, estava conversando com o senador Reins aqui, dados que eu não sabia, por exemplo, que a OMS, a própria OMS, não orienta pela obrigatoriedade. Ela não orienta. Por que o Brasil quer, porque quer enfiar a goela abaixo isso? Aqui no único país do mundo. É um negócio muito estranho, né? Muito estranho, e o que o senhor trouxe na portaria é algo robusto, né? Mostrando aí inclusive, desonestidade intelectual. A OMS não recomenda mais a outra vacina. A outra que recomendava em 2020 não recomenda mais. Tá certo, Cardoso? Agora querem enfiar das crianças aqui. Um abuso. Obrigado. O doutor Francisco Cardoso está dizendo aqui sobre a ponderação que fez o senador Reins. Olha só que interessante. Que lá na América, essa vacina, ela não é mais aceita. E eles estão empurrando aqui para o Brasil a desova, vamos dizer assim. Por que quer desovar no Brasil? Por que o brasileiro vai ter que se submeter a isso se
a segurança delas lá nos Estados Unidos não está garantida e tanto é que foi descartada. Então, é algo realmente estarrecedor o que a gente está ouvindo nessas apresentações técnicas aqui, e nós vamos seguir o nosso debate, vamos ouvir.